Será que a trombose passa de pai para filho? Será que tem alguma relação entre os familiares? Se a pessoa da sua família tem má circulação, você também tem mais risco? E atletas, pessoas, entre aspas, saudáveis, ou seja, aquela pessoa que cuida da alimentação, não está acima do peso, pratica atividade física, por que essas pessoas também têm trombose? Será que foi hereditário? Ou será que não tem relação? Então vamos falar um pouquinho sobre isso neste vídeo. Eu sou o Dr. Antônio Casselli, eu sou médico especialista em cirurgia vascular e angiologia. Aqui você está no melhor canal sobre má circulação, sobre trombose, sobre embolia. Se você se interessa por esses assuntos, faz a sua inscrição aqui no canal, deixa o sininho ativado, porque assim você vai ser notificado de todas as novidades, de tudo que acontece por aqui. Deixa também aquela sua curtida, clica aí no gostei, aquele joinha, aquele like. Por quê? Porque o algoritmo entende que tem informação de qualidade nesse vídeo, conteúdo relevante e entrega para mais pessoas. Nossa equipe, como sempre, seleciona algumas dúvidas que vocês deixam aí nos comentários. E hoje nós selecionamos duas perguntas para a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo. Primeira, eu com uma vida ativa, sou atleta de alto nível, jogo bola, faço corrida, academia, ciclismo, funcional, aos 31 anos tive a trombose. Qual será o motivo? Sabendo que ela é causada em pessoa sedentária. Segunda pergunta que o nosso time selecionou foi a seguinte: tenho 31 anos, fui pego de surpresa, porque sou um atleta de alto nível, faço 10, 15 até 21 quilômetros, além de fazer funcional, academia, ciclismo, fiz exames, deu trombose, estou no repouso. Será que eu volto a praticar atividades físicas? Na minha família teve 2 casos de trombose, será que é hereditário? Então vamos falar um pouquinho sobre essa doença, o que causa a trombose? Por que a trombose ela surge no corpo? Será que tem relação familiar? Será que o estilo de vida que a gente leva, alimentação, prática de atividade física, será que isso influi tanto para o bem quanto para o mal? Então vamos do início. Como surge um trombo no nosso corpo? O nosso sangue tem uma parte que é líquida, que a gente chama de plasma. No plasma tem várias células misturadas ali, várias substâncias. Células vermelhas que carregam o oxigênio pelo nosso corpo, células brancas que nos defendem contra agentes agressores, vírus, bactérias, plaquetas, vitaminas, proteínas, hormônios, impurezas que o nosso rim filtra e sai pela urina, ou seja, no nosso sangue ele é um composto de várias coisas misturada num líquido chamado de plasma. Quando alguma coisa perturba o funcionamento do nosso organismo, esses componentes do sangue eles se agrupam, eles se aglomeram, formando um aglomerado de coisas ali, um monte de coisas juntas que formam o trombo, o coágulo que entope, atrapalha a circulação e causa a doença que a gente chama de trombose. Mas o que causa esse perturbação, na verdade, esse problema, o que atrapalha a circulação? O que deflagra, o que inicia, o que é o estopim, o que causa de fato esse processo, o que deflagra esse processo que junta esse monte de células e dá início à doença. Teve um pesquisador alemão chamado de Rudolf Virchow. Ele nos ensinou há mais de 100 anos, ele morava em Berlim, a capital da Alemanha, foi um cientista, biólogo, médico que pela primeira vez nos ensinou 3 coisas que causam uma trombose. Primeira dessas coisas que podem causar má circulação, que podem iniciar o processo de formação do trombo no nosso corpo, é o sangue parado, chamado de estase sanguínea. Como assim, Antônio? O sangue ele tem uma velocidade para ele circular no nosso corpo. Se ele está circulando rápido demais, quando você corre demais, você pode tropeçar e cair. Então, quando você corre muito depressa, ou seja, se o sangue circula muito rápido, ele pode turbilhonar, pode causar má circulação de certa forma. Quando o sangue circula de forma muito lenta, ou seja, uma água parada, pensa num rio, que é uma água corrente, uma água de uma lagoa empoçada, aquela água que não se renova. Então, situações onde o sangue fica muito tempo parado, ali a gente também tem uma má circulação se desenvolvendo. Quais são essas situações que está dentro do primeiro grupo que esse pesquisador nos ensinou, que são as alterações na velocidade que o sangue circula? É só você pensar.
naquelas horas durante o dia que você fica parado na mesma posição na frente de um computador, atrás de um balcão fazendo algum tipo de venda, naquelas horas que você fica parado, por exemplo, numa viagem de avião, uma viagem de ônibus ou até mesmo uma viagem de carro, ou seja, você fica naquele veículo parado por um bom tempo. Pensa também naquelas horas que você fica parado por ser sedentário. Talvez você é uma pessoa, entre aspas, ativa, mas que não gosta de praticar uma atividade física, de ir numa academia, de fazer uma caminhada, ou seja, pessoas que têm condições, mas não fazem atividade, são sedentárias. Pessoas, por exemplo, que passaram por um procedimento cirúrgico e aí estão com dor ou precisam de fazer repouso para se recuperar depois da cirurgia. Pessoas acamadas, pessoas que quebraram alguma parte do corpo e colocaram um gesso, pessoas idosas que já têm limitação física. Então tudo isso são situações que alteram a velocidade com que o sangue circula pelo corpo. Esse foi o primeiro grande grupo que esse pesquisador nos ensinou, que são causas de má circulação. Segundo grande grupo são os machucados nos vasos sanguíneos, ou seja, situações onde você se acidentou, pancadas, caiu de bicicleta, bateu de moto, se acidentou de carro, caiu de altura, ou seja, subiu numa cadeira, caiu, escorregou, caiu da cama, caiu de escada, caiu da laje, situações que machucam, pancadas nos vasos sanguíneos podem deflagrar uma trombose. Então, tudo aquilo que altera a velocidade que o sangue circula no corpo, tudo aquilo que pode machucar os vasos sanguíneos, pode deflagrar uma trombose, pode iniciar uma trombose, pode causar má circulação a ponto de surgir um trombo no corpo. E para finalizar, o terceiro grande grupo das coisas que causam má circulação são aquelas situações que causam hipercoagulabilidade. Nossa, Antônio, não entendi nada, nome difícil, sem nem falar isso, sem nem repetir. Então, vamos traduzir? Sangue grosso, sangue espesso. É só você pensar, o sangue ele tem uma consistência que é boa. A água não é líquida, a água, se você vira o copo, escorre rápido. Agora, pega um shampoo. Quando você pega o vidro de shampoo, você vira ele, o shampoo demora para escorrer. A pasta de dente também, quando você aperta a pasta de dente, ela tem uma consistência, ela tem uma espessura, não é verdade? Então o sangue também tem. O sangue pode estar mais líquido, mais ralo, ou o sangue pode estar mais grosso, mais espesso, mais grumoso. Ou seja, tudo aquilo que deixa o sangue mais grosso pode causar uma má circulação e trombose. Quais são essas situações? Primeiro, a idade. O sangue, ele envelhece, não é verdade? O cabelo fica branco, a pele fica enrugada, o sangue vai envelhecendo também. O corpo envelhece como um todo, gente. O sangue de uma pessoa de 90 anos não é igual ao sangue de uma criança de 1 ano de idade. Então o sangue vai passando o tempo, ele vai envelhecendo, vai ficando mais grosso, mais espesso. A alimentação. A alimentação muda demais. Se você se entope de gordura, de fritura, de açúcar, de sal, o seu sangue não vai ter a mesma composição de uma pessoa que se alimenta de forma correta, de que não ingere esse monte de toxinas na alimentação. Anticoncepcional, os vasos sanguíneos e o sangue, eles respondem aos hormônios, seja anticoncepcional, seja na terapia de reposição hormonal na menopausa, seja no uso de anabolizantes, de androgênios, ou seja, tudo isso altera a composição do sangue. O cigarro é um veneno para as veias, gente. Tem uma coisa boa para te falar do cigarro, ou seja, ele altera a composição do sangue. A própria história familiar. Se você se parece com seu pai ou com a sua mãe, ou seja, com seus pais, né, a sua descendência, você se assemelha, você se parece com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, enfim, com seus familiares, o seu sangue também tem essa propriedade. Pais com sangue A vão ter filhos com sangue A. Pais com sangue B vão ter filhos com sangue B, não é verdade? Uma pessoa que tem o sangue O não vai ter um filho com sangue A. Duas pessoas com sangue O, não é verdade? Não vão ter um filho com sangue A, provavelmente. Então o sangue, ele também se parece, entre aspas, com o sangue do seu pai e da sua mãe. Então é fácil você entender por que pessoas que têm pressão alta, pais, os filhos também têm tendência a ter pressão alta. Pais com diabetes, os filhos também têm tendência a ter diabetes. Pais com sangue com tendência a formar trombos, os filhos também vão ter tendência a
formar trombos. Então a doença da má circulação, a trombose, tem sim relação familiar, tem relação com a alimentação, tem relação com a atividade física, tem relação com idade, tem relação com hormônios, tem relação com cigarro, tem relação com tudo isso. Aí você pensa assim, nossa, Antônio, mas que salada foi essa e que mistura de coisa? Vamos complicar mais? Daqui a pouco eu simplifico para você, mas quando você tem um problema no fígado, você acha que isso não interfere com sua circulação? Claro que interfere. Cirrose, hepatite, o fígado produz várias substâncias do sangue. Quem tem problema nos rins, o rim é o filtro do nosso corpo. Se o seu rim não funciona bem, tá cheio de toxina no seu sangue, ele não está sendo filtrado. Coração, quem tem problema de coração grande, coração é um motor, gente, a bomba do sangue. Imagina um rio, não é verdade? Fluindo, imagina um rio que não está fluindo, uma água parada. Então, se a bomba, o coração não faz o sangue circular, o sangue fica diferente. Problema no intestino. O intestino absorve seus nutrientes, da mesma forma que ele absorve impurezas. Então, se você se alimenta com várias toxinas, seu intestino está absorvendo. Se você tem problema no intestino, sei lá, desabsorção intestinal, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, dispepsia, enfim, qualquer problema intestinal, o seu intestino, mesmo que você se alimenta bem, ele não absorve esses nutrientes. Ou seja, gente, virou o quê? Um monte de coisa que ficou confuso para você? Vamos organizar. Pensa como se fosse uma escadinha. Agora não, dificultei, agora vamos simplificar para você entender. Pensa numa escadinha. Agora vai ficar fácil. A pessoa está acima do peso, fuma, faz uso de qualquer hormônio que seja, anticoncepcional, reposição hormonal, anabolizante. Não se preocupa com a alimentação, está ingerindo um monte de toxina na alimentação. Não pratica atividade física, vive estressada com a pressão alta, agitada, não tem tempo para nada nem para se cuidar. Não usa meia de compressão, tem histórico familiar, tem algum problema de coração, de intestino, de fígado, de rim, enfim, que seja. Ou seja, a pessoa está cada vez mais se aproximando de uma trombose. Cada vez tem coisas que estão se sobrepondo, como se fosse degraus de uma escadinha, e cada vez mais ela está desenvolvendo uma má circulação. Qual que é o resultado final? Trombose. Desenvolver um trombo no corpo. O contrário também é verdadeiro. Então, a pessoa está acima do peso, ou seja, controla o seu peso, se alimenta corretamente, ingere alimentos saudáveis, não está se intoxicando, faz atividade física, não usa anticoncepcional, não fuma, não tem histórico na família, ou seja, ela está cada vez mais se afastando dessa doença. Ou seja, quanto mais coisas, menos coisas ela tem que prejudicam a circulação, entre aspas, mais saudável vai ser aquela circulação, mais difícil vai ser um trombo se desenvolver ali. Então, para responder a pergunta que a gente recebeu aqui, sim, trombose passa de pai para filho, ou seja, o seu sangue se assemelha aos seus pais, ao sangue dos seus pais. Por isso que pais de filho A, geralmente, pais que têm o sangue A, geralmente vão ter filhos com sangue do tipo A. Pais com sangue do tipo B, geralmente vão ter filhos com sangue tipo B. Então, se você tem pai, mãe, irmãos, avós com doenças circulatórias, como varizes, como trombose, você tem sim mais tendência, ou seja, você já está um degrau acima de quem não tem essas alterações, esse histórico familiar. E para pessoas que, entre aspas, são atletas, nada, pedala, corre, etc., faz atividade física. Chega um ponto, lembra que eu te falei de 3 coisas? Sangue circulando numa velocidade diferente, ou seja, sangue circulando de forma lenta, que é a estase sanguínea, aquela tríade de Virchow que a gente falou no início. A segunda coisa foi o quê? Machucado nos vasos sanguíneos. E a terceira, sangue grosso. Quando a pessoa, então foca aqui no segundo grupo, machucado nos vasos sanguíneos, quando a pessoa está em excesso, ou seja, por exemplo, um triatleta que corre sei lá quantos quilômetros, pedala sei lá quantos quilômetros, nada sei lá quantos quilômetros, gente, chega um ponto que a atividade física em excesso passa a ser lesiva para os vasos sanguíneos. Ah, Antônio, mas eu não faço tanto exercício assim? Será mesmo que a sua alimentação está correta? Será que você não está exposto a várias toxinas na sua alimentação que talvez você nem saiba? Será que você não tem a tendência já genética no seu sangue, alguma trombofilia, alguma doença no sangue que já
propicia o surgimento da trombose? Então muitas vezes a pessoa tem estranheza, mas eu tenho um estilo de vida legal, eu me cuido, mas são várias coisas que estão se sobrepondo que talvez você nem tenha ciência, que talvez você nem saiba. Talvez você está exagerando na atividade física a ponto dela ser lesiva. Por exemplo, fisiculturista. Não é verdade? O fisiculturismo não é que ele não seja bom, mas atletas, por exemplo, de altíssima performance, eles estão no limite da saúde. Alta performance não necessariamente é saúde. Chega um ponto que a atividade física você quer ser tão bom naquilo, faz tanto em excesso, que aquilo começa a ser lesivo para a sua circulação. Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está falando de trombose. Talvez então você precisa rastrear. O seu sangue não tem nenhuma doença, nenhum tipo de trombofilia, nenhuma tendência familiar. Talvez o excesso de atividade física não está sendo lesivo para a sua circulação. Talvez de fato você está tendo uma alimentação que você julga ser adequada, mas de fato é adequada, ou você está exposto a várias toxinas na sua alimentação. Então tudo isso pode deflagrar a má circulação. Tá, Antônio, mas então como que eu me cuido? Como que eu me protejo? Como que eu identifico na minha vida tudo isso que pode estar aumentando o meu risco de ter uma trombose e elimino tudo da minha vida e diminuo ao máximo o meu risco de ter um problema circulatório, de ter uma trombose ou uma embolia? Vou te convidar para conhecer o nosso programa avançado, que é o Protocolo Antitrombose. Aqui você vai ter na descrição desse vídeo um link para conhecer, mas deixa eu te explicar um pouco antes de você ir lá o que é o protocolo antitrombose. Ali a gente vai te entregar um método, um passo a passo, de certa forma em bom português para você entender, um plano de ação, um mapa do tesouro para você identificar tudo aquilo na sua vida que está aumentando o seu risco de ter uma trombose, pode estar prejudicando a sua circulação. Lá a gente vai te dar ferramentas para se proteger, como usar meias, dispositivos elásticos, bandagens, canelitos para blindar ainda mais a sua circulação. Lá a gente vai te entregar mais de 150 exercícios que fortalecem a sua circulação, que tornam ela mais forte do que a trombose, que de fato combate a má circulação e deixa as suas veias saudáveis. Então lá a gente vai te entregar, é completo, gente. A gente vai te entregar um método, um passo a passo, um plano de ação para você só colocar em prática e ter a certeza que você está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance para você poder blindar a sua circulação contra a trombose, para você combater a sua circulação, para deixar as suas veias mais fortes do que essa doença. Vai na descrição desse vídeo, procura um link para conhecer o nosso programa avançado, que é o Protocolo Antitrombose, para você ter uma circulação cada vez mais saudável. Se você gostou desse vídeo, aquele gostei, aquele joinha, aquela curtida, dá aquele like aí no vídeo. Informação de qualidade, gente. Quanto mais a gente divide, mais ela cresce. Então se você aprendeu alguma coisa legal aqui, aprendeu alguma coisa importante, a sua curtida ajuda o algoritmo a entender que tem conteúdo relevante, informação boa e de qualidade, e entrega para mais pessoas. Então faz a sua parte aí, a minha voz junto da sua, a gente alcança mais gente e consegue inclusive salvar vidas contra essa doença. Não se esquece de se inscrever. A sua inscrição e deixando o sininho ativado, você garante que você vai receber notificação de todas as novidades que acontecem aqui, tudo de novo que acontece no canal você vai receber em primeira mão. E caso tenha ficado alguma dúvida, você queira deixar alguma pergunta, vai nos comentários, lá é o nosso ponto de interação. Pode deixar, né, de onde você é, o seu nome, qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade, qual a sua pergunta, o que você está achando aí do outro lado, para a gente poder melhorar cada dia mais e mais. Então, estou te esperando no nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal, até logo!